Gente, o que eu quero falar aqui com vocês hoje é que a proposta dessa live, a gente vai ter aqui, nós vamos ter 4 encontros, né, durante o mês de outubro. Nós vamos ter 4 encontros e nós vamos falar sobre vencendo a rejeição em Cristo. Como que nós vencemos a rejeição? Por nós mesmos? Não, por Cristo. Ei, Verinha, que bom te ver aqui. Olha só, Scarlett. Ah, gente, tô muito feliz. Vocês não sabem, tem noção aqui do tanto que eu tô nervosa. Eu tô muito nervosa. Assim, ó, Ju, você já faz live toda semana, por que você tá nervosa? Tô, gente, porque o assunto é muito assim. Eu tenho certeza que a gente vai ver aqui testemunhos de cura. Sabe por que eu tenho essa certeza? Porque eu sirvo um Deus que cura. Adriane, seja muito bem-vinda. Então, pessoal que já tá aqui, eu quero que você envie pelo menos para 5 amigos. 5 amigos. Envie essa live para 5 amigos porque, gente, todos nós vivemos em algum momento da nossa vida. Pois é, Scarlett, tô tentando ficar calma aqui. Vamos lá, Senhor. Todos nós em algum momento da vida experimentamos a rejeição. Agora a questão é que são momentos em que a gente não gosta e que a gente quer ficar livre dela o mais rápido possível, né? Então, o que eu venho fazer de convite para vocês é que nesse desafio você esteja junto comigo até o final. Persista comigo até o final. São só 4 encontros. Esse aqui é o primeiro. Então você está chegando na hora certa. Esse é o nosso primeiro encontro. Nós vamos falar como vencer a rejeição. E eu creio em nome de Jesus, que senão ele não tinha me chamado para estar aqui com vocês nesse sábado, que você vai ser curado. E eu também vim atrás dessa cura. Maria Regina, seja muito bem-vinda. Então, olha só, gente, eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar. Vai, Jus, por que você tá falando que vai ser diferente? Vai ser diferente, gente, porque não vai ser só uma live. Vai ser um desafio que eu vou lançar aqui pra vocês. Fernanda, Fê chegando aqui, Maria Regina, na hora do desafio. Escuta aí, gente. Eu vou lançar pra vocês um desafio hoje e eu quero vocês comigo nesse desafio em outubro. Quero você comigo. E esse desafio, aqui ó, hashtag desafio dos amados. Desafio do amado. Então, gente, quando eu chegar aqui nos stories, seja onde for falando amados, amadas, vocês já sabem do que eu tô falando, é o nosso código, tá? E esse desafio dos amados vem por quê? Porque aqui a gente vai ter o nosso encontro e eu vou te pedir algumas atividades para você fazer ao longo dessa semana. Porque se o que eu falar aqui, se o que for ministrado aqui ficar só aqui, não vai mudar nada na nossa vida. Então, se você tá em pleno sábado, escutando essa menina, gente, não conhece essa menina, falar, deixa eu ver o que ela tá falando. É para mudar a vida, gente. Eu tô assumindo esse compromisso no Senhor para mudar a minha vida. E eu sei que o Senhor faz em mim e através de mim, por isso eu estou aqui com vocês. E quero muito que você convide as pessoas que estão em tempos tão conflituosos, tantas coisas que a gente vive, tanta coisa desnecessária sendo compartilhada, que você seja um compartilhador de boa nova. E a boa nova é Jesus. Então, assim, o que eu quero que você já faça, pegue a sua Bíblia, já separa a sua Bíblia. Então, aqui, ó, já tô com a minha Bíblia aqui separada. Já deixa ela aberta em Isaías 53. Já deixa a Bíblia aberta. Qualquer dúvida que você tiver, você tem aqui uma caixinha. Vocês estão vendo? Diz aqui pra mim. Tem uma caixinha aqui embaixo com uma interrogação. Vocês vão apertar nessa caixinha e mandar perguntas e a gente vai responder aqui. É provável que, se essa live cair, eu volto com uma outra, tá ok? Mas você vai ter um desafio. Eu vou te dar uma atividade para fazer no decorrer da semana para reforçar os princípios que nós vamos trabalhar aqui hoje. E esse para casa, gente, é para fazer. Se você quer ser curado, se comprometa. Se comprometa no Senhor, você vai fazer a sua parte. E o restante, gente, o restante é Ele que vai fazer. Então eu fico tranquila, mas até para isso eu tenho que me permitir.
quando eu trouxe, quando eu encerrei a última live, não sei quem aqui acompanhou, me diz aqui, gente, quem acompanhou a última live que a gente leu todo o livro de João, deu acho que uns 2, 3 meses para ler o livro de João inteiro. E essa é diferente porque eu quero te convidar a estar comigo em 4 encontros. E no decorrer da semana eu também quero conversar com você. Quero orar por você no decorrer dessa semana. Então, que ao final dessa live, se você não tem ainda meu WhatsApp, que você mande aqui no comentário, no direct. Manda pra mim no direct o seu WhatsApp, que eu vou te chamar lá no WhatsApp e vou te avisar, inclusive, quando eu entrar com as outras lives, as outras 3. Ok? Então, pegou a sua Bíblia? Pega também um caderninho de anotações, um bloco de anotações, para que você possa aí registrar nessa jornada tudo que Deus vai falar com você. Agora, olha só, pega mesmo um bloco de anotação, porque Deus vai falar com você. Isso eu tenho certeza. Porque, olha só, quando eu trouxe o título Vencendo a Rejeição, e o Senhor trouxe a mim no coração, eu falei, Deus, o que eu vou falar agora? A live sobre João acabou. Sobre o que eu vou falar? Até abrir aqui pra vocês. Gente, o que eu vou falar? E assim, será que eu falo outro livro? Será o que eu falo? E aí o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Rejeição. Aí eu, eita Deus, não pode ser Romanos, não. Leitura do livro de Romanos. Vamos falar de outras coisas? Não, é para falar de rejeição. Então, eis-me aqui, Senhor, obedecendo ao teu chamado. Vamos falar sobre rejeição. E aqui para ministrar cura sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ei, Ju, seja muito bem-vinda. Também aqui no comecinho explicando pro pessoal um pouco o que sobre o que nós vamos falar aqui. Falando que aqui vai ser um desafio, vai ser mais do que uma live. Eu quero vocês comigo até o final. Eu quero compromisso, eu quero que escrevam comigo aqui, olha. Júcia, eu tô contigo até o final. Vamos se comprometer. Você quer ser curado? É o que Jesus perguntou muitas vezes. Você quer ser curado? E aí parece uma pergunta tão óbvia, né? Não, é claro que eu quero. Mas quando eu pergunto, você quer ser curado? É porque para ser curado, você precisa permitir ser curado. Então, quem vai vencer a rejeição não é a gente por nós mesmos. Eu não posso fazer isso, você também não pode fazer por você mesmo. Mas Deus pode. Mas Deus, como um fofo, Jesus, como um gentleman que ele só faz com a sua permissão. Ele não vai arrombar a porta do seu coração, posso te garantir. Ele só vai fazer se você se você permitir, se você o convidar. Senhor, eu quero ser curado, que essa seja a nossa oração aqui hoje. E eu quero você comigo. Cadê, gente? Eu só vou começar aqui, ó. Lelê, eu quero. Isso, Lelê, coloca aqui, gente. Eu vou até o final. Eu quero você até o final comigo desse desafio. Eu vou... Ó, Hugo aqui, tamo junto. Glória a Deus. Eu vou até o final. E vai chamando, gente, as pessoas para participar aqui com a gente. Eu vou até o final. Nós vamos começar agora. Ei, Dani, seja bem-vinda. Família Leite aqui toda presente. Amém, Fátima, eu quero ser curada. Camila, eu vou até o final. Isso mesmo, gente. Isso mesmo, aleluia. E eu vou com vocês até o final. Hashtag eu vou até o final. Não, Scarlett, não é vou tentar não, é eu vou até o final. Thaís, eu vou até o final. Gente, é um desafio. Eu vou até o final. Bora começar esse desafio. Gente, o que o Senhor entregou nas minhas mãos foi um processo. Um processo de cura. E esse processo de cura tem início, tem meio, tem uma jornada. Não é instantâneo. É um processo e Deus respeita o tempo de cada um. Mas o que eu quero pedir que é a sua parte venha comigo até o final. Permita dá essa chance para o Senhor te curar. Acredita, se entrega de verdade. Porque a gente vai ver aqui que a rejeição leva a coisas que nem a gente mesmo imagina. Comportamentos e coisas que a gente não encara como fruto de rejeição, mas são. Então vamos lá, eu quero que a gente ore
para começar, já dei tempo aí do pessoal chegar. Continue convidando seus amigos, você pode ser canal de bênção para as pessoas. E também, pessoal, vai ficar gravado, viu? Que eu sei que muitos... Isso aí, Fátima, juntos até o fim. Vitória, Luísa, seja muito bem-vinda. E nós vamos firmes, tá ok? Olha só, vamos orar então. Querido Jesus, papai querido, Senhor, nos colocamos na tua presença hoje, Pai. Crendo que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aleluia, Jesus, tu és fiel, Senhor. O Senhor nos ama de forma pessoal, de forma individual, ó Deus, cada um dos teus filhos aqui reunidos, Senhor. Nós estamos clamando a ti, cura-nos, Senhor. Cura-nos, Deus. Abrimos o nosso coração, abrimos nossos ouvidos. Mesmo que aquilo que a gente vai escutar, Senhor, venha doer. Eu me comprometo, Senhor, a ir até o final do processo que o Senhor tem para mim. Eu vou até o fim, Deus. Nós vamos até o fim porque sabemos que não estamos só. Sabemos que o Senhor diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. Até o último dia o Senhor estará conosco. Ainda, Senhor, que a tristeza, ainda, Senhor, que as angústias do nosso dia não nos deixem perceber o Senhor. O Senhor é presente aqui. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é real, papai. O Senhor é real. O Senhor é real. Só é possível vencer a rejeição em ti. Porque o mais rejeitado dos homens conheceu a rejeição como ninguém. O Senhor sentiu na pele, Jesus, o que muitas vezes nós sentimos, tão humilhados, tão pequenos. Nos sentimos, Senhor, como nada. E o Senhor sabe como é se sentir assim. Então, papai, cura-nos. Cura-nos, Jesus. Nós clamamos por cura. Ó Deus, pessoas, ó Pai, que estão aqui comigo, escutando essa live. Ó Deus, que está deixando sonhos, Deus, morrer, propósitos que o Senhor tem para ela de lado, porque não acredita que é capaz. Ó Deus, por causa da opinião dos outros, pelo medo, Senhor, de expor a sua fé, expor a sua opinião, tem se calado, tem se rebaixado, tem se humilhado, Senhor. Ó Pai, por Satanás, que nos retira, ó Deus, do centro do teu querer, fazendo-nos enxergarmos, Deus, como pequenos, como sem valor. Mas Jesus se entregou na cruz. Oh, Jesus, o Senhor se entregou na cruz. Então eu sei que tenho valor. Mostra-nos isso hoje, Deus. Mostra-nos isso hoje, papai. Abençoe, Senhor, todas as pessoas que estão aqui comigo, seja ao vivo, seja na gravação, Deus. Pai, que essa mensagem alcance os corações que o Senhor quer alcançar. Eu não me importo com o número, porque eu sirvo ao Senhor, que deixa as 99 por causa de uma. Oh Deus, mas que possamos ser canal da tua mensagem para que ela chegue, Senhor, aos corações que devem chegar. Oh Deus, me ilumina hoje, Senhor, que não seja a minha opinião, mas que eu possa diminuir para que o Senhor venha crescer, ó Pai, em nome de Jesus. Usa minha boca, Senhor, usa minha vida. Eis-me aqui, papai. Eis-me aqui, Senhor. Muito obrigada, Deus. Amém. Amém. Vocês estão aí? Amém. Cadê os amém, os corações? Amém, gente. Bora começar. Bom, todo mundo já falou aqui, tá comigo até o fim. Que bom, eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha. Amém. Amém. Quem crê que aqui vai ter cura? Eu creio. Eu creio que aqui vai ter cura. E, gente, para começar, para dar a largada, eu quero falar aqui sobre... Já começar tratando com a gente em Isaías 53, como eu pedi aí para vocês conferirem, abrirem a Bíblia de vocês. 53, hoje nós vamos ler 2 e 3. Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde,
como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Sabe de quem tá falando? Tá falando sobre Jesus. Tá falando sobre Jesus. E olha que loucura. Eu tô aqui te propondo o desafio. Tô aqui te propondo o desafio de se permitir ser curada, de se permitir ser curado pelo homem mais rejeitado que já existiu. Pelo mais rejeitado que já existiu. É isso mesmo que eu tô te propondo. Um homem de dores, um homem que as pessoas não viam motivo, não tinha o porquê se importar com ele, nem a aparência, gente, nem a beleza. Não havia nada nele que nos atraísse. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado. Não por povos estranhos, ele foi rejeitado pelos seus. A Scarlett fala, eu não estarei com a Bíblia agora. Tranquilo, Scarlett, não deixa de ler depois Isaías 53. Hugo, sobe aqui pra mim, pra ficar registrado. Isaías 53, escreve. Lude, saudade, seja muito bem-vinda. Cris, saudade, Cris, seja muito bem-vinda. Nós estamos começando agora, acabamos de ler Isaías 53, do 2 e 3. Gente, o que acontece? Eu vou trazer aqui nesse desafio, falamos que é desafio, né? E vocês falaram que estão junto comigo nesse desafio. Eu vim te desafiar o seguinte, eu vou mexer em algumas coisas que talvez vá doer. E como não sou eu, é o Espírito Santo, ele vai te trazer à memória situações em que você foi rejeitado, situações em que você foi desprezado. Aí falar, Ju, se sábado de tarde, plena pandemia, você vai me falar disso? Vou, gente. Porque se Deus tá mandando, a gente obedece, porque ele tem cura. E se a ferida não é exposta, o médico não pode tratar. Então vão deixar trazer à tona isso, mas tudo isso nós vamos lançar ao pé da cruz. Vamos lançar para Jesus, combinado? E eu me comprometo com você em oração. Eu me comprometo com você em oração. Então, se a gente ainda não se conversa pelo WhatsApp, eu quero que você mande pra mim no direct, porque eu vou te chamar pra gente conversar. Eu quero orar por você. Então, olha só, pode ser que aquilo que a gente vai tratar aqui seja desconfortável, doa, ou te emocione, ou venha trazer de coisas que você preferia não lembrar. Mas eu quero que mesmo assim você siga firme comigo nesse desafio. Lembrando, né? Coloquei aqui. É um desafio. Então aqui não vai ser só para ouvir, eu vou te dar atividade. Aqui é a professora Jússia. Eu vou te dar esse exercício. E olha que eu também vou estar comprometida em fazer. Por quê, gente? Porque eu tô atrás dessa cura como vocês estão. Eu tô atrás dessa cura da rejeição. Sinto que o Senhor já me curou em muitas coisas. E Ele não me traria esse tema se ainda não tivesse coisa para curar. Amém? Vamos começar aqui? Ô, Jússi, como que é melhor pra gente começar? Do começo, né? Qual que é a melhor parte pra começar? Cris ali. Eita! Compartilha, Cris, Lude, com seus amigos, pessoas que você sabe que precisam dessa cura na rejeição. Olha só. Gênesis 2:18. Nós vamos vasculhar a Bíblia aqui hoje, mas se você não tá com a sua aí, não tem problema. Eu vou ler aqui pra você. Olha só. Você mandou lá na lista, algo fazendo favor? Sim. Olha só. Gênesis 2:18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. É só essa parte que eu quero que você se prenda aqui. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Gente, o que eu quero falar sobre isso? Abrindo um contexto do que a gente está falando aqui, Deus está ali criando o universo, né?
Então Deus está criando e está vendo Deus que aquilo é bom, e criou o céu, e criou a terra, os animais, e criou o homem, e tudo vem. E viu Deus que aquilo era bom. Quando a primeira coisa ali que Deus fala, isso não é bom, é que o homem esteja só. Ou seja, você, em essência, desde a criação ali, desde Adão, o primeiro homem, você foi feito para relacionar. E isso eu tô falando independente da sua personalidade. Então, se tem pessoas que são, né, mais calorosas, tem pessoas que são mais reservadas, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de forma generalizada mesmo, é geral. Todos nós, isso é comprovado, somos seres que relacionam, somos seres sociáveis. Então, por isso eu trouxe Gênesis 2:18 para a gente entender que isso veio de uma percepção de Deus. Aqui ainda não havia, né, não tinha queda ainda do homem, foi antes, né, foi na criação da mulher, foi a conclusão de Deus. Não é bom que o homem esteja só. E aqui, em cima dessa conclusão, quero falar de nós relacionamos, né? Nós nos relacionamos com diversas pessoas ao longo da nossa vida. E nesse relacionar, é impossível que você não experimente a rejeição. Então, quando eu fiz o convite aqui a alguns amigos para participar desse desafio, dessa jornada de lives, eu coloquei no Instagram também, olha, se você já passou por rejeição, agora todo mundo já passou em algum momento da vida por rejeição. E nós vamos falar aqui sobre diversos tipos de rejeição. Hoje falaremos da familiar, que é a primeira estrutura, né, base. Mas falaremos sobre rejeição social, falaremos sobre rejeição amorosa, falaremos sobre tudo isso. Então, assim, são várias faculdades, né? São várias áreas que o Senhor quer nos curar. Então, olha só, eu quero compartilhar rapidamente com vocês o porquê que o Senhor veio ao meu coração para que eu trouxesse para vocês aqui isso hoje. Espero que a Dindinha esteja aí ainda. Eu não sei se todo mundo aqui, a galera da minha família, parte Hugo, conhece muito bem dessa parte, mas eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu vivi como rejeição na minha história, na minha jornada. Eu fui uma filha, uma gravidez não planejada. Então eu creio que isso não é uma exclusividade minha. Quantos aqui de nós, eu quero que vocês que estão aí me falem. Pode só levantar a mãozinha. Quem aqui foi uma gravidez não planejada? Que os pais sentaram, aquela coisa toda, nós queremos ter, nós vamos tentar engravidar, queremos ser pais. E a minha história foi assim, começou assim. Minha mãe tinha 23 anos e tinha um namorado, um namorico, né? Não era um namoro oficial, assim. E ela vivendo uma educação, uma opressão muito grande por parte dos meus tios, né? Os irmãos dela, que ela é a caçula e 3 irmãos. Ah, a Dindinha tá aqui. Ela não vai me deixar mentir, gente. Dindinha é amiga da minha mãe desde os 10, 11 anos de idade, amiga de infância. E assim, ela vivia uma opressão muito grande por parte dos meus tios, né? Daquela coisa assim, minha mãe escondia, isso 18 anos, ela me relata de esconder debaixo da cama para não apanhar deles, 18 anos. Então assim, ela vivendo toda essa repressão, conhecendo uma pessoa, meu pai, né? Paty, seja muito bem-vinda. Olha só, a Thaís falando que não fui planejada, meu caçulinha também não foi. Nós vamos falar aqui sobre isso. Eliane, bem-vinda. Então, voltando aqui, Eliane, tô contando aqui sobre a minha experiência com a rejeição familiar. E meu pai também, né? Os dois namorando, não planejavam ter filhos. Era realmente uma coisa para diversão. E aí minha mãe se encontrou grávida, aos 23, solteira, né? Não tava num relacionamento estável. E aí aquela questão, como contar para os meus tios? Então assim, foi um momento muito tenso para ela, pelo que ela me relata, foi muito difícil. A minha bisavó ainda era viva e não foi aceita, não aceitaram a gravidez dela. Meus tios a oprimiram bastante, então ela tentou esconder a gravidez o quanto ela pôde, ela tentou esconder. Aborto na minha família, né,
parte dos meus avós é uma coisa muito natural, é uma coisa muito comum, que assim, realmente não tem esse peso. É tipo, não quer o filho, a gente é pobre, então vamos abortar, não tem condição de criar. Então isso para os meus avós é muito normal. E foi a sugestão dos meus avós para minha mãe, principalmente da minha bisavó. Minha bisavó trouxe assim, Kátia, quando você passar ali pelo Rio Arruda, você joga lá. Então assim, e eu vinha saber disso pela minha mãe, dela me falando assim, de vezes, dessa angústia que ela sentia disso, dela bater na barriga, sabe? Às vezes até com ferramenta na barriga. E quando ela foi buscar apoio no meu pai, eles tiveram uma discordância, em relação a isso. Não era um relacionamento estável, então ele também não aceitou a gravidez. Então ela viveu a maior parte da gravidez sozinha. Então ela não teve. Então falando já de rejeição, falando da rejeição antes de mim, né? Porque minha mãe já passou a estar grávida. Então ela não teve essa assistência por parte de ninguém, né? Da família, nem do pai da criança, de ninguém. E a minha avó não aceitou de forma alguma. Então as ideias eram, joga no Arrudas, você dá descarga, você não vai sentir nada. Então um incentivo mesmo ao aborto. E pra glória de Deus, ela não me abortou. Por isso eu estou aqui conversando com vocês. Eu não fui abortada, né? Meio óbvio aqui. Mas colocaram aquele desejo dentro do coração da minha mãe. Então, essa foi a minha chegada, né? E a gente falar aqui sobre essa questão é muito importante porque é sentida, gente, desde o ventre. Isso é desde o ventre. Isso aqui não é só a palavra que vai te falar isso. Cientificamente vai ter essa comprovação. Um bebê com 6 meses de gestação, Thaís aí que tá aí e teve bebê recente, já escuta. Então ele já tem uma memória, mesmo que inconsciente, ele já tem a audição funcionando. Então, só que ali eu não tenho, vamos falar assim, eu, Jussi, ali criancinha, não tenho essa consciência, mas essa percepção de rejeição. Então eu cresci, aí na hora que eu nasci, minha avó, né, aceitou melhor, ficou ali apaixonada. Minha mãe até conta, né, que foi, minha mãe disse que sentiu muito isso, assim, as mães acompanhadas de pais ali, né, os pais acompanhando e celebrando a vida, e ela sozinha, né, então ela sentiu muito isso. E quando minha avó foi buscar, minha avó ali encantou, apaixonou comigo. Minha mãe fala que ela até ficou de lado, ela ficou em segundo plano. E aí, graças a Deus, né, que assim, o Senhor convenceu o coração da minha avó ali de não optar pelo abandono ou pelo aborto, né, gente? Porque a gente sabe que isso é uma realidade. Abandonar crianças recém-nascidas é saco de lixo, são coisas terríveis que a gente escuta sobre isso. E assim, eu fui crescendo. Aí o meu pai realmente, né, eles cortaram a ligação, então minha mãe sozinha e criada pela minha avó. Então o que eu tinha a partir disso? Eu nunca tive o costume de ter uma referência paterna. Então para mim era comum não chamar ninguém de pai. Não tinha, era mãe e vó. E a avó era dusa mãe, né, que eu chamava ela, que é duas mães, né, porque o povo fala, você tem duas mães. Aí ela era dusa mãe. Então assim, eu me apeguei absurdamente à minha avó. Apeguei, assim, de todas as... Então, era o grude da Dona Lina. Onde a Dona Lina ia, eu tava lá grudada atrás dela. E, assim, o que acontece, gente? Pulando essa história lá já pros meus 5 anos, pra gente não ficar aqui só abordando a história da Jussi. Os meus tios, né, tinham muito aquela... Sabe aquela coisa de ficar espizinhando a criança? E eu sempre fui uma criança, assim, eu sou até hoje, muito chata pra comer. Eu sou muito difícil pra comer. Fala aí, Fátima, fala as verdades aí, Fátima. Dindinha, Hugo, eu sou muito difícil pra comer, gente. Chata mesmo. Aí fala assim, nem parece, passou fome, passou essa pobreza toda. Realmente não parece não. Não sei de onde que veio isso, mas muito chata pra comer. E aí, assim, já vivendo naquela... eu tinha meu padrasto, né, desde ali minha mãe envolveu no relacionamento, eu tava com 7 meses,
E aí ele era muito brincalhão, muito divertido. E aí todas as vezes que eu ia fazer referência a ele como pai, ele falava, eu não sou seu pai. Eu não sou seu pai. Aí falava, né, o nome do meu pai. Seu pai é fulano de tal. Mas não deixava que eu chamasse ele de pai. Então, assim, não se criou essa... Então, até hoje, né, a gente tendo relacionamento, é Marquinhos. Então, às vezes, depois, assim, né, Deus já maior, ele apresentava, eu tenho 5 filhos, essa é minha filha mais velha, eu. E aí, de repente, eu tava lá, ô Marquinhos, vem cá. E aí, os amigos dele, sua filha te chama de Marquinhos. Mas ficou desse jeito, porque ele não achava justo, né, enfim. Como se fosse ficar uma mentira, uma coisa assim. Aí, o que acontece? Eu tava falando de eu ser chata pra comer, né? E meus tios sempre pegavam no meu pé. Sempre pegavam no meu pé. Um tio em especial. Gostava de espizinhar. Aí, dentro das brincadeiras que ele fazia e que eu ainda tenho memória, em torno lá dos meus 5 anos, é dele falar assim, você é chata demais, por isso que seu pai não te quis. Você é muito chata. Então, assim, todas as oportunidades que ele tinha pra falar assim, nossa, que menina enjoada, aí, por isso que seu pai não te quis. Então, sabe, aquele reforço. Então, você já tem ali, sabe, a ferida da rejeição. Que a rejeição é uma ferida, gente, que causa um trauma. Quando você machuca, a sua pele foi traumatizado. Então, isso é um trauma. Então, um trauma é aquilo que te doeu no passado. Então, sempre lembra disso. Douglas fala muito sobre isso, um pastor. O trauma é a sua ferida no passado. Então, é aquilo que já te doeu. Então, esse reforço dele é como se fosse aquela coisa assim, de colocar a faca onde eu não tinha certa consciência que doía e girar. Porque aí sim eu comecei a refletir sobre isso. Tipo, então o meu pai teve essa questão de escolher, e aí ele escolheu não estar comigo porque eu sou chata. Aí eu quero falar da primeira coisa aqui. Saindo da minha experiência e falando agora de nós. Sabe qual que é a maior cilada de Satanás em relação à rejeição? É fazer com que você se sinta culpado. Você é culpado de ser rejeitado. Gente, isso é mentira de Satanás. Tânia Campos, seja muito bem-vinda. E olha só, isso é cilada de Satanás para sua vida. Ah, minha mãe chegou aqui, gente. Ô mãe, tô falando de nós aqui. Na nossa história meio confusa. Tô falando da infância, né? Como que é difícil. Lidiane, pessoal chegando aqui. Como que é difícil lidar com a gravidez indesejada, com ser mãe solo, né? Estar sozinha ali como mãe. E principalmente ser oprimida, né? Pelos irmãos, como você foi. E falando aqui, que olha só. Você que sofreu rejeição, você que foi uma gravidez não planejada, você que foi você que tentaram te abortar, né, como criança, também te amo, mãe. Você que passou por uma rejeição, eu quero te falar, você foi vítima. Você foi vítima, você não é culpado por ser rejeitado. Você não é culpado. Isso é uma mentira de Satanás querendo te falar, olha, você foi rejeitado, a culpa é sua. Se você já viveu isso, das pessoas falar, você foi rejeitada porque você é assim. Você foi rejeitado porque você é chata. Porque você é insuportável. Isso é mentira de Satanás para derrubar a sua vida. Não se submeta a isso. Anália, seja muito bem-vinda. Porque, gente, o que acontece? Isso traz um sentimento de culpa gigantesco, igual o que eu estava expondo aqui, Anália, sobre a minha experiência, é porque, por viver ali com minha mãe e minha avó, não ter a presença, né, ter a rejeição do meu pai, meus tios às vezes usavam disso para me espizinhar, falando assim, tá vendo, por isso que seu pai não te quis, porque você é chata, menina. Manteiga derretida, chora à toa, por isso que ele não te quis. Então aquilo traz assim, ele me rejeitou, não porque ele fez errado, mas porque eu sou ruim. Porque eu mereço ser rejeitado. É Bia que tá aí me vendo. Chama sua mãe, Bia, pra assistir com você. Olha só. Então, qual que foi a minha conclusão, gente, em cima disso? Não existe amor gratuito.
A minha conclusão foi essa. Não existe amor gratuito. Então, isso pra mim foi uma verdade. Por muitos e muitos anos. Tipo, gente, a rejeição é uma coisa ruim. É negativo. Então, assim, é negativo. Não deixe você se sentir culpado. Eu merecia ser rejeitado. Não, é errado. É uma coisa errada. Então, a primeira coisa que eu quero, se você estiver anotando, que eu quero que você anote. Eu fui vítima de rejeição. Vítima. Aqui, gente, eu tô falando como coach, tá? Eu sou coach. E a gente tá numa linha muito perigosa de falar assim, não dá espaço pro vitimismo, nós somos mais que vencedores, se posicione como vencedor, não se posicione como vítima. Só que eu tenho que entender todos os fatores a fundo. Olha, você foi vítima de abuso sexual, é sim vítima, você foi roubado, você foi rejeitado, desprezado. Você foi vítima, não quer dizer que você vai usar disso para vitimismo. Mas quando você não aceita o seu lugar como vítima, você traz para si a culpa. E tem um responsável por isso. Tem um responsável por isso. Então agora eu quero falar com vocês sobre o que isso causa. O que a rejeição causa? Gente, eu fui escrevendo isso aqui, meu coração foi quebrantando no Senhor. Porque eu fui vendo, eu falei, meu Deus, olha como eu preciso ser curada. Eu quero que você preste muita atenção nessa hora. Se você tá aqui comigo, não saia. Este é o momento mais importante da live. Pronto, falei. Não quer dizer que o resto não seja, mas este é o momento mais importante. Eu quero que você entenda o que a rejeição causa. E eu quero que você anote dessas coisas que eu vou falar, o que você percebe em você. E é aí que Deus vai te curar. Eita! É aí que Deus vai te curar. Então recebe isso. O que a rejeição causa, gente? Vamos começar. Eu anotei aqui pesquisas de estudos e eu fiquei impressionada com a multidão de coisas. Então, quero ser bem breve aqui para falar, mas quero que tudo fique bem claro. A rejeição, no meu caso, criou uma timidez excessiva, né? Um isolamento, essa questão de retrair. Porque você lembra que a gente falou do trauma? O pastor Douglas fala muito sobre isso. Então, quando eu tenho machucado, um trauma, eu posso ou escondê-lo, então eu fico na defensiva, né? Me gera desconfiança, aquela coisa, então eu me retraio. Ou eu posso agir de uma forma contrária. E é por isso que eu quero falar com você, porque às vezes você é o outro caso. O que eu posso reagir à minha rejeição? Eu fico extremamente agressiva. Você quer saber? Eu não vou apanhar mais, eu vou bater em todo mundo. Quer saber se eu fui o rejeitado? Agora eu vou ser o que rejeita. Eu vou ser o agressor. Se eu fui o agredido, eu vou ser o agressor. Se eu fui ofendido, eu vou ser o ofensor. Então, gente, olha como que isso é perigoso. A rejeição pode levar também à rebelião, à rebeldia, a coração duro, a frieza. E quando você vai ver, por que você agride as pessoas? Para não ser agredido. Por que você rejeita as pessoas? Para eu não ser rejeitado, porque eu não vou passar por essa dor mais. No final, é o mesmo medo. É o medo de ser ferido novamente. É o mesmo medo. Então acompanha aqui comigo. Deixa eu ver os corações para ver se vocês estão atentos aqui, gente. Reage para eu ver que eu não tô sozinha. Olha só. Vou citar aqui. Aê, subiu os corações. Aqui. Vou citar sintomas. Sintomas não, coisas que a rejeição causa. Amargura, sentimento de culpa, inferioridade, distorção da autoimagem. A minha imagem de mim mesmo fica distorcida. Autocrítica. Então, a minha autocrítica, o tanto que eu me critico, né, aumenta. Defensiva. Então, a pessoa ficar, né, na defensiva, que vem desse medo, né, dessa superproteção de não querer ser machucado mais. Competição, olha isso. Ser rejeitado causa competição, que é a necessidade. Eu tenho que a todo momento me aprovar. Eu tenho que todo momento me afirmar. Eu tenho necessidade que as pessoas me aprovem. Necessidade, tem que me aprovar.
Então, assim, e ficar me afirmando, a pessoa tem que ficar me reconhecendo por conta daquela ferida. Perfeccionismo. Ai, gente, aquelas assim, né? Levanta a minha mão. Perfeccionismo. Porque a rejeição causa ali uma hipercobrança. A pessoa se cobra, não, para que eu não seja rejeitada, eu tenho que ser perfeita no que eu faço. Eu tenho que ser eficiente, porque lembra da culpa? Eu sou rejeitada porque eu sou ruim. Então, se eu sou rejeitada porque eu sou ruim, aí vem o quê? O perfeccionismo. Eu não estou falando aqui, ei, Emi, seja muito bem-vinda, sentindo sua falta. Eu não estou falando aqui que se você tem alguma dessas coisas, é por conta da rejeição, mas que pode ser a causa dessas características. Autocobrança excessiva, timidez excessiva, isolamento, baixa autoestima, também que como consequência da rejeição. Então, olha que engraçado a gente pensar assim, baixa autoestima. Autoestima, então o quanto eu me estimo, né? O quanto eu me valorizo. Mas pensa, se a rejeição é provocada por um agente externo, como que isso impacta, como que eu me vejo, como que eu me cobro, como que eu me critico? Então, olha o tanto que isso é sério. Olha o tanto que isso é sério. Gente, isso aqui eu fiquei assim, extasiada. Tava aqui dentro desse estudo, pobreza. Pobreza, aí eu fiquei assim, gente, pobreza, consequência de rejeição? Deus, isso aqui tá muito profundo. Mas aqui, gente, a explicação é que o fato de eu ser rejeitado me levar a uma destruição pessoal tão grande que não é uma pobreza por uma circunstância, né? Porque a gente sabe do nosso país, da realidade, e do tanto que a pobreza não tem como falar que todo mundo é porque foi rejeitado. Mas a nível de pobreza, quando eu não me lanço, eu não vou ao mercado, eu não vou competir essa vaga porque eu já fui humilhado, eu já fui desprezado, então eu não vou me expor novamente. Deixa eu ficar aqui onde já me aceitam mesmo, sabe? Na minha zona de conforto, não vou me expor. Vai que vão me rejeitar de novo. Então é a nossa natureza. Aonde doeu, eu não quero que doa mais. Eu não quero que doa mais. Medos diversos. Eu me identifiquei demais aqui, gente, porque eu sempre fui. Mãe pode falar que eu sempre fui uma criança muito medrosa. De falar assim, o que você tem medo? Tinha uma lista, inúmeras folhas para poder te falar do que eu tinha medo. Ainda tem muita coisa para Jesus mexer, muita coisa para Jesus curar aqui ainda, hein, Jesus, Senhor? Tô me expondo, indo para a luz para que o Senhor venha me curar. Muitos medos. Então, assim, é aquela questão de medo de escuro, medo de estranho, medo de bicho. Quem me conhece sabe tanto que assim, do que eu luto contra os meus medos. Medo de altura, tudo que você imaginar. Medo de tudo que você imaginar. Então, assim, medos diversos, insegurança. Gente, isso aqui eu quero pontuar. Sabe aquele famoso medo da opinião dos outros? Mas o que as pessoas vão falar? Porque aí eu vou me colocar, vou me expor, as pessoas podem me aceitar ou não. E aí eu posso ser rejeitado. Então eu me recolho. Eu não exponho a minha opinião. Se minha opinião for diferente, eu só me calo. Porque eu posso ser rejeitado e se minha opinião não for da maioria. Entende? Então essa insegurança, sabe aquela coisa assim? Não, eu prefiro evitar conflito, eu prefiro não entrar em discussão, mas muitas das vezes é o medo de ser rejeitado novamente. Outra coisa, vulnerabilidade. Ser rejeitado te deixa vulnerável, principalmente se você aí como eu foi rejeitado por mãe, por pai, por avós, por toda essa estrutura da família. Então você se sente que se eles, que são o meu alicerce, o meu primeiro contato com o mundo, me rejeitaram, quem vai me aceitar? Então eu estou vulnerável. Eu estou à mercê de qualquer coisa que tiver e que vier. Então vem todos esses sentimentos. Frieza, dureza, então de ser desapegada, sabe? Acaba sendo essa secura. Porque se eu não me apego, se a pessoa me rejeitar, eu não sofro. Entende a linha de raciocínio? Então, eu não me apego a ninguém, eu não fico sofrendo por conta disso. E realmente é uma coisa
que eu ainda trabalho em mim. Eu ainda, né, não falando que seja eu me apego sim às pessoas, mas sou muito desapegada, tanto para coisas quanto para pessoas, de ser desapegada. Então, é tudo que o Senhor está trabalhando em mim. Desconfiança excessiva, sabe o cachorro que já apanhou, que tudo fica assim? Tipo, você tá furando meu olho, você tá furando meu olho, olha. Vitimismo, aí sim entra o vitimismo. Porque ser vítima é diferente de vitimismo. Vitimismo é usar da minha dor para tirar uma vantagem. Então é quando eu exalto a minha dor para que as pessoas tenham pena de mim. Isso é vitimismo, que é bem diferente. E olha quantas e quantas coisas. Agora eu quero que vocês aí me digam. Alguém de vocês, não precisa expor o quê, gente? É só levantar a mãozinha. Vocês se identificaram com algum desses traços aqui, dessas consequências da rejeição? Me diz aí. Interage aqui comigo, gente. O desafio é junto. Nós estamos juntos nessa. Alguém identificou algum desses traços que eu trouxe aqui? Amargura, culpa, sentimento de inferioridade em relação às pessoas, crítica excessiva, ficar muito na defensiva, ser perfeccionista demais, autocobrança, timidez ou agressividade, frieza, desconfiança. Opa, Senhor Jesus! Gente, vai ter cura! Vai ter cura! Aleluia! Que bom, gente. O primeiro passo de ser curado é reconhecer a sua fraqueza. É o primeiro passo de ser curado. Então, como eu disse aqui para vocês, eu consigo selecionar uns 10 dos 20 que eu citei, que me afetam até hoje em relação à consequência. Então, eu tô aqui, assim como vocês, para ser curado. Agora, eu vou fazer um pedido para vocês. Na próxima etapa, eu vou falar um antídoto para rejeição. Jussi! Eu vou entregar para vocês 4 antídotos da rejeição, contra a rejeição. 4 antídotos. Cada semana eu vou entregar um antídoto para você se blindar da rejeição. Porque o que eu tô falando? A rejeição vai parar, Jussi, quando eu vencer a rejeição em nome de Jesus? Não, né, gente? Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai continuar sendo rejeitado. Seja pelo marido, namorado, família, sociedade, pelos rótulos, pelo machismo, pelo preconceito, pelo racismo, todas essas coisas. Mas eu posso ter um antídoto. Ou seja, quando essas coisas, quando Satanás tentar me envenenar com a rejeição, eu já tenho um antídoto. Essa é a questão. Salmos 27:10. Salmos 27:10. Aí agora eu tô assim, tô ousada. Já que vocês estão participando do desafio, quem entrou aqui, pulou de paraquedas, você está convocado para um desafio. É desafio. Salmo 27:10. E aqui desafio eu quero que alguém coloque aqui para mim. Ai, Thaís, vai ficar salvo, tá? Pode ficar tranquila, eu vou te mandar esse link no seu WhatsApp. Muita gente também que eu conheço que trabalha em salão falou, Jussi, sábado você me judiou, eu não vou poder participar. Gente, eu vou mandar para vocês. É difícil conciliar o horário de todo mundo. Olha só. Salmo 27:10. Eu falei aqui hoje sobre a rejeição que eu vivi por parte da minha mãe, do meu pai, dos meus familiares, dos meus tios, das minhas avós. E o que eu quero aqui não é trazer um jugo para a vida deles. Dentro desse processo já houve perdão, já houve livramento. Eu não quero aqui colocar um fardo sobre a vida deles. O que eu quero aqui expor para vocês é que isso tem consequência. Então, igual a Thaís, sair com filhos novinhos e com toda essa questão, para que a gente possa aprender a não repetir esses erros daqui para frente. E que outra coisa, você serve o Deus da restituição. Se você foi uma gravidez não desejada, se você foi rejeitado desde o ventre, como eu fui, eu quero ler para você esse salmo. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. É isso que eu tenho para te dizer hoje, gente, com muita felicidade. De verdade, que eu digo isso para vocês.
Olha só, ainda que o seu pai e a sua mãe, ainda que as pessoas com que mais você espera amor, te abandone, te rejeite, Deus, que é o seu Pai que habita nos céus, te acolherá. Ele jamais te rejeitará. O seu Deus jamais te rejeitará. E eu tô falando para aqui para você também que é órfão. Porque às vezes a criança entende a orfandade como uma rejeição. Ou se seus pais divorciaram e você se sentiu rejeitado. Então eu ministro sobre a sua vida cura em nome de Jesus, assim como eu ministro sobre a minha vida. O Deus que te escolheu não te rejeita. O Deus que te escolheu não te rejeita. Você não é um erro. Você não é um erro dos seus pais. Você não é um erro do acaso. Você não é um mero fruto de um pecado. Um mero fruto de uma noite de lazer que deu errado. Você não é, você é escolhido. O Senhor no ventre da sua mãe te formou, assim como Ele me formou. Ele tinha uma história já desenhada para mim. Então eu não aceito sobre a minha vida. Eu não aceito sobre a minha vida engano de Satanás. Que venha me acusar em cima de, olha, você foi rejeitado, nem os seus pais te quiseram. Olha, Satanás, você está repreendido e debaixo dos meus pés. Pela autoridade do Senhor Jesus, porque Ele me amou primeiro. E Ele se entregou por mim, enquanto eu ainda era pecador. Ele se entregou por mim. Então que você determine em nome de Jesus, se essa dor está no seu coração, de rejeição dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, que você declare em nome de Jesus. Gente, o apego que eu tinha à minha avó aos meus 5 anos, o apego porque eu depositei todo o meu amor, toda a rejeição que eu tive, tudo nela. E quando ela discutiu com a minha mãe, quando ela teve um conflito com a minha mãe, e as duas brigaram, ela quis dar uma lição na minha mãe e falou, vou embora repentinamente. E ela foi embora e deixou nós duas para trás. E ficou eu e minha mãe, com a mão na frente e outra atrás, sem conseguir nos sustentar. Então foi o momento mais difícil das nossas vidas. Porque ali a gente experimentou a fome, ali a gente experimentou a rejeição, e eu não entendia. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado para minha avó ter me largado? Gente, a criança pensa exatamente isso. Eu tinha exatos 6 anos, eu não ia entender, porque minha mãe estava grávida de novo, e minha avó não ia aceitar outra criança, e ela resolveu ir embora repentinamente. Tipo, juntei minhas coisas e fui, partiu. Então aquilo, ela partiu, e eu me parti naquele momento, porque tudo aquilo que estava alicerçado, todo aquele amor que estava nela, eu perdi totalmente essa referência. E talvez você que está me ouvindo, perdeu essa referência quando seus pais se divorciaram, quando sua mãe, quando seu pai faleceu. Você se sentiu perdido, sem proteção. E eu quero te falar aqui, que a palavra de Deus, a verdade, não é a verdade relativa, é a verdade, te diz que ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonem, o seu Deus te acolherá. Te acolherá, porque Ele te escolheu. Ele te escolheu. Você não é um acidente. Você não é um erro. Eliane aqui falando com a gente. Não fui rejeitada pelos meus pais. Fui muito amada, mas fui rejeitada no meu emprego. Exatamente, Eliane. É o que eu quero trazer aqui pra gente. Nós vamos falar sobre isso, Eliane, na semana que vem. Vamos falar sobre rejeição social. Te convido muito para participar. Sabe, gente, isso é muito profundo, isso é cura do Senhor, porque a gente começa a renovar nossa mente naquilo que é a verdade que vem do alto, porque esse mundo é regido pelo pecado, por coisas ruins, sabe, por poder, por manipulação, por tantas coisas ruins. Eu preciso me alimentar da verdade que vem de Deus, eu preciso me alimentar. Então, exatamente, Eliane, é só Deus que dá força pra gente lutar contra essas coisas, é só Deus. E eu dou graças a Ele porque Ele me permitiu viver isso, para estar aqui contando para vocês aonde Ele vem me curando. Então eu sei que eu não sou um erro, eu sei que eu não sou um acidente, eu sei que eu fui escolhida e que no ventre da minha mãe o Senhor já tinha escrito esse dia aqui para mim.
Então, em nome de Jesus, que você determine isso. Agora, o antídoto. Qual que é o antídoto, Jússi? Revela. O antídoto é: conheça o Deus, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, que é o seu Pai. Simples assim. Ah, mas eu já sei que ele é pai. Será que você sabe mesmo que ele é pai? Porque eu construí na minha cabeça que não existia amor gratuito. Ou seja, aí veio a Jusce boazinha, a Jusce que agrada todo mundo, que tem que agradar todo mundo. Porque senão vou ser rejeitada, porque se eu quero ser amada, eu tenho que agradar as pessoas. Então nisso eu me anulo, eu me nego para ser aceita. Isso não faz bem. Isso não é o que Deus desejou para você. Não é o que Deus desenhou para você. Você não precisa agradar a todos. Você precisa viver o seu propósito. Independente de que se isso, quem for desagradar, você precisa viver o seu propósito. Então eu te convido a essa semana a conhecer o Deus Pai. Deus Pai. Que a sua oração seja: Senhor, me mostra essa semana como é o Senhor como Pai. Sabe por quê, gente? Porque Ele não me ama porque eu estou aqui com vocês. Se eu estiver ou se eu não estiver, Ele me ama. Ele não me ama porque, ai, Jusce bonzinha. Jusce boazinha, olha como que a Jusce faz boas coisas. Não. Se eu fizer coisa errada, Ele ainda assim vai me amar. Nada muda o amor de Deus por mim. Sabe por quê? Porque Ele é Pai. Ele é Pai. Ele sim é Deus, é justo, é santo. Ele é, mas Ele é Pai. E Ele é Pai zeloso. Então é esse amor dele, esse amor que nos constrange, que faz cair por terra todo resquício de rejeição. Todo esse resquício aqui que eu falei. É lançado por terra, é lançado fora. Porque Ele me amou primeiro, Ele me amou. Então, o que é o primeiro antídoto? Que eu quero que você anote isso, para que isso possa ruminar no seu coração essa semana. Eu vou conhecer o Deus, que é o meu Pai. Porque eu tive essa dificuldade, gente. Chamar Deus de Pai, para mim, tranquilo. Mas se eu não sabia o que era Pai, como que eu vou chamar Deus de Pai? Ah, tá, você pode chamar Deus de Pai. Ah, beleza. É igual falar, você pode falar Deus você, que ele não vai achar ruim, não. Ah, tá, você. Mas para quem não teve pai, qual que é a referência, gente, de que é ser pai? Então é só na palavra dele que eu fui descobrir que, opa, eu não preciso ser a melhor aluna, a melhor criança, a criança mais inteligente, a mais esperta. Não! Ele me ama só pelo fato do que eu sou, não pelo que eu faço. Não tem a ver com o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Tem a ver com o que eu sou. E Ele me ama simplesmente por quem eu sou. É simplesmente por quem eu sou. Então que você abra o seu coração para essa verdade. Não é só pelo me ouvir. Você pode ouvir isso do próprio Espírito Santo. Que é o mesmo Espírito Santo, que é um só Espírito. É um só Deus. Então Ele que habita aqui em mim, Ele também habita em você. Então você não precisa concordar comigo, mas eu quero te convidar a abrir o seu coração para que Ele fale com você. E Ele vai falar. E Ele vai falar: Deus, eu quero conhecer o Senhor como Pai. Conversa com Ele, se joga para Ele. Tem uma menina doida lá no Instagram que falou que o Senhor é Pai. Então deixa eu ver que o Senhor é Pai. Me mostra, Deus, como é se sentir filha do Deus Todo-Poderoso. Eu te desafio a isso. Esse é o primeiro antídoto. Conheça o Deus que é o seu Pai. É o primeiro antídoto da rejeição. E agora, vamos às atividades da semana. Vamos às atividades da semana. Porque se você chegou e tá meio perdido, tipo assim, Jusce, como assim atividade da semana? Eu não sabia que era coach. Gente, eu sou coach. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é o que o Senhor inspirou no meu coração. Eu não quero que essa palavra se perca aqui. Eu quero que ela continue viva e queimando no seu coração a semana inteira. E a minha oração vai ser por isso. Senhor, que essas pessoas que estiveram aqui comigo, que assistiram ao vivo ou assistiram a gravação, que essa mensagem queime no seu coração durante toda a semana. E o Espírito Santo vai trazer à sua memória todas as vezes que você foi rejeitado e que você ainda carrega resquícios disso, porque Ele vai te curar.
mesmo que doa. Ai, Jus, pra que você foi falar? Não queria lembrar disso. Gente, é um desafio. Não falei pra que ia ser fácil. Não prometi isso pra ninguém, então eu já não menti. Não é fácil pra vocês, como não é fácil pra mim. Mas se permita porque vale a pena. Se permita porque vale a pena. Quero conversar com vocês no WhatsApp. Chega de distanciamento. Então, tô vendo que o pessoal tá aí, mas eu quero vocês junto comigo. Então, se a gente não conversa no WhatsApp, por favor, me manda seu WhatsApp no meu direct, que a gente vai conversar durante essa semana. Eu tenho certeza, gente, que nessas 4 semanas, o que a gente vai ter de testemunho aqui, se o Senhor falar com você durante essa semana, testemunhe, seja luz para as outras pessoas. Exponha aquilo que Deus fez na sua vida. Seja fonte de esperança. Amém? Então, as 3 atividades que eu tenho aqui pra gente encerrar. É a última coisa. A primeira atividade, eu quero que você leia essa semana a história de José. A história de José. É José do Egito. É aquele mesmo que foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele era o filhinho querido do papai. Mas ele foi tão rejeitado pelos irmãos que ele foi vendido como escravo. Ele foi lançado, eles lançaram ele à sorte, a Deus dará. Colocaram ele lá, planejavam matar ele. Então, olha o tamanho da rejeição. E aquilo doeu em José. Aquela rejeição machucou José, mesmo quando ele era governador. Então, se você tá aí hoje e fala pra mim, Jússi, não, mas que isso, Jússi? Você tá me falando que você foi rejeitada pela sua família, mas você tinha 5 anos. Isso passou. Gente, nós carregamos isso com a gente sem perceber. Então, para que você seja curado, eu preciso que você esteja consciente daquilo que você carrega. E só assim você pode ser curado. Se for possível, põe as atividades nos stories também, please. Tá bom, Emi? Vamos para atividade, então. Primeira atividade... Hugo, sobe aí para mim, por favor, no comentário. Primeira atividade. Gênesis, capítulo 37 a 50 é a história de José. A história completa. Mas eu vou enviar para vocês Gênesis 37 até o Gênesis 50. É a história de José. Primeira atividade é ler a história de José. Se você fala, Jússi, sua louca, é muitos capítulos. Realmente são. 37 até os 50, daí 13 capítulos. 13, gente? Ai, minha matemática. Dá muita coisa para ler. Mas eu vou enviar para vocês no WhatsApp o vídeo. Um vídeo resumindo a história de José, tá? Então, por isso é importante que eu tenha o seu WhatsApp. Então, se você tá comigo nesse desafio até o final, essa semana você tem de ir para casa, ler Gênesis 37 a 50. Jússi, minha rotina é corrida, infelizmente não consigo ler. Então, eu vou mandar um vídeo para você no WhatsApp. O vídeo você consegue assistir. E aí, eu quero que, enquanto você assistir o vídeo, que você reflita sobre o que nós falamos aqui, que você perceba aquilo que José, como José respondeu à rejeição e como aquilo doeu nele, mesmo ele sendo governador. Então, se eu tô aqui conversando com você, com o presidente dos Estados Unidos, com qualquer outra pessoa, ele sofreu a rejeição e ele carrega o marco disso, a menos que Jesus venha curá-lo. Então, não importa a sua posição, a rejeição não escolhe cor, não escolhe idade, se é homem, mulher, idoso, criança. A gente passa isso por todas as fases da nossa vida. Claro, né, gente, que a gente não vai negar que categorias e etnias reprimidas passam muito mais isso na pele. O pobre passa muito mais rejeição do que o rico, né? O negro passa muito mais rejeição do que o branco, mas todo mundo passa por algum tipo de rejeição na vida. Alguns, né? Alguns menos, outros mais. Mas todos passam e todos precisam ser curados para viver aquilo que o Senhor tem como propósito. Segundo exercício. Pode soltar, Hugo. Eu vou soltar uma música aqui para vocês. Uma música que o Senhor fala muito ao meu coração ouvindo essa música. Quero que vocês me confirmem se estão escutando aqui certinho.
eu vou querer que você escute essa música 3 vezes durante a semana, pelo menos. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu esquadrinhas desde o nascimento. Desde o nascimento. Ju, presta atenção nessa letra. Os meus anos escrevestes todos e me demonstraste o teu amor. Nuvens cinzas se fecharam sobre mim, mas ao olhar pro céu do alto eu ouvi: és meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu reconheces cada movimento. Cada movimento seu ele reconhece. Minhas dores tu conheces todas e em ti espero redenção. Veio o dia mau e a ti eu recorri, mas ao olhar pro céu do alto eu ouvi. E o refrão é: és meu filho amado, em que acho meu prazer. O Senhor tem prazer na sua vida, pelo simples fato de você existir. E isso move totalmente a sua identidade, a forma como você vai ser, como você vai se portar diante do mundo. Isso mesmo, Emi, filho amado, Laura Sougueles. Eu quero que vocês escutem essa música pelo menos 3 vezes dentro dessa próxima semana. Eu quero que vocês escutem só essa próxima estrofe para eu já falar o terceiro para casa, tá? Que fala sobre propósito. Agora. E eu irei por aí levando essa identidade. Identidade, filho amado. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. E eu irei por aí. Vamos lá, gente. Delícia essa música. Pode deixar ela, Hugo. É uma identidade para ser carregada, porque você sabe o que é ser amada de verdade. Então você não vai se contentar com pouco. Dindinha, querida, vou ter que sair, mas adorei. Ah, que bom, glória a Deus por isso. Exatamente, Lelê. Eu irei por aí sabendo ser amada de verdade. Então eu não vou me contentar com migalhas, porque eu sei o que é ser filha amada. Então aqui, ó, desafio dos amados. Vocês estão comigo. O terceiro para casa que eu quero que você faça, que você separe um bloco, um caderno, pra gente fazer esse desafio junto, pra você anotar tudo que Deus falar no seu coração. Gente, é importante, é importante. A Nay, ei, Tine, bem-vinda de volta, Nayara. A primeira atividade é ler a história de José. A história de José está em Gênesis 37 a 50. Se você não conseguir ler o todo, eu vou mandar um vídeo para vocês, para todo mundo que tá aqui. Eu vou mandar um vídeo no WhatsApp. Se eu não tenho seu WhatsApp, me envia,
que eu vou mandar para vocês um vídeo sobre a história de José. Eu quero que você escute a história e escreva tudo aquilo que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Porque, gente, o Senhor trabalha de forma individual. Por isso eu insisto tanto que você escreva. Porque o que Ele vai falar no seu coração é diferente do que Ele vai falar no meu. É individual. O Senhor é um Deus pessoal. E a terceira atividade, que é muito importante, eu quero que você anote as suas máscaras. Que isso, Ju? Você tá jogando assim? Joguei a verdade aqui. Hashtag Ju sincera. Mas olha só, eu quero que você anote as suas máscaras. O que são máscaras, Jus? São todas as máscaras que nós vestimos para ser aceitos. Porque eu não quero ser rejeitada, eu coloco uma máscara para eu ser aceita. Olha que Jus linda. É tipo o filtro do Instagram. Quais são seus filtros da vida real? Eu não vou aceitar que eu tô com olheira, então vou pôr esse filtro, pronto, resolveu o meu problema. Então é isso que eu quero tratar com você. Quais são as suas máscaras? Eu vou dar alguns exemplos para se isso ainda estiver um pouco confuso. Olha só, anotei algumas aqui que são que ocorrem muito, então já anota aí. Olha só, sentimento de culpa. Então, tudo aquilo que a gente falou, vitimismo. Justo, eu me faço muito de vítima. Às vezes, sem perceber, eu tô me vitimizando, falando, nossa, mas eu sofri demais, gente, vocês não sabem tanto que eu sofri. E exaltando muito isso, o tempo todo. Então, olha só, aí anota se é o seu caso. Outra máscara é ser escravo da opinião alheia. Justo, eu até faço os meus projetos. Mas se alguém vem falando assim, eu não sei se isso vai dar certo, não. Sei não. Aí você já dá aquela baqueada, aí você já desanima. Aí essa também é uma máscara. Então olha só. Essa aqui. Se você é o bonzinho ou a bonzinha, como fala? A bonzinha ou o bonzinho que tá me escutando. Se essa é uma máscara pra você. Ju, se eu sou boazinha, eu me dou bem com todo mundo. E aí ninguém me rejeita. Olha que legal. Então, se isso é uma máscara, anota aí também. Outra coisa. Olha isso. Sabe quando a pessoa não te responde no WhatsApp? Visualizou e não respondeu. O que isso causa em você? O que causa lá dentro? A pessoa visualizou e não respondeu. Já vem de cara aquela coisa assim, lá, tá me rejeitando. Me deixou no vácuo. Isso te incomoda? O quanto isso te incomoda? E outra coisa, qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente quando a pessoa não responde o WhatsApp? Visualizou e não respondeu. Que isso não é legal, viu, gente? Não tô falando que isso seja legal. Mas, às vezes, em vez de vir na nossa mente o pensamento assim, gente, ela deve estar numa correria danada. Vem assim, nossa, me deixou no vácuo. Ou então, quando a pessoa responde, ok ou joinha? O joinha mata a gente. Gente, o joinha mata, aquela coisa assim, né? Beleza. Tipo, não gastou nem letra, né? Gastou só o emoji. E aí você fica mal com isso. Então, anota aí se essa é uma máscara também. Você fala sim querendo falar não? Você fala sim querendo falar não? Então, anota se for também uma máscara sua. Olha só. Você se comporta diferente dependendo do lugar que você tiver para não causar conflito ou para ser aceito. Olha, dando vários exemplos. Você evita discordar de alguma das pessoas. Ser criticado por alguém. A pessoa vai lá e te meteu aquela crítica assim. Nossa, na verdade, eu não acho que você é tão boa nisso que você faz. O quanto que isso te abala? O quanto que isso te afeta? Ou então você tem uma preocupação extrema com saúde, com saúde, com aparência. Com saúde tem que ter, viu, gente? Com aparência. Então, você se preocupa demais em como as pessoas vão te ver. Se você tá com uma roupa e alguém riu, meu Deus, já tá rindo de mim, da roupa que eu tô vestindo. Ou então aquela coisa, eu até arrisco minha saúde, mas eu vou ser magra. Por que eu quero ser magra? Por que eu quero pintar meu cabelo dessa cor? Então, eu quero que vocês avaliem tudo isso. Quais são os filtros que eu uso no dia a dia? E eu quero que você anote. Anote. E depois, Jus, que eu anotar, eu faço o quê? Ora.
Depois você vai levar isso para Deus. Deus, então, o lance é que quando eu chego na casa daquele amigo, eu tenho uma certa vergonha de falar do Senhor, de Jesus, então eu falo assim, né? De forma subliminar. Aí eu tenho vergonha de expor minha opinião que é contrária. Aí eu me visto assim porque se eu não me vestir, as pessoas não vão me aceitar. Então tudo isso, eu quero que você lance para o Senhor. E deixe o Espírito Santo falar com você. Anota tudo. Anota tudo. Eu vou mandar no WhatsApp de vocês os 3 para-casas, que são esses. Primeiro, recapitulando. Primeiro, ler a história de José. Segundo, ouvir a música Filho Amado, de Laura Sougueles, pelo menos 3 vezes na semana. Escuta no seu devocional, gente. Que aí fica fácil. Já coloca dentro do seu devocional diário para começar o devocional escutando essa música. Terceiro, quais são suas máscaras? O que você nega de si mesmo, anula de si mesmo em prol de agradar o outro? Ou o quanto que a opinião do outro te afeta? Anota tudo isso. Anota tudo isso que a gente vai aprofundar nisso. Que doa o que doer, nós estamos aqui para lançar isso diante do Senhor. E a gente tem um Pai que cuida da gente. Então Ele não vai nos deixar órfãos nem desamparados. E eu quero que você compartilhe Desafio dos Amados. E convide Gente, se isso que foi falado aqui hoje, você sabe que pode ser cura na vida. Às vezes você conhece um amigo que foi uma gravidez indesejada, que passou pelo divórcio dos pais, que passou pela orfandade, né? Um dos pais morreu. Que você compartilhe isso, convide eles, aproveite que a gente está no primeiro de 4 desafios. E compartilhe, convide eles para estar aqui semana que vem com a gente. Semana que vem eu tô na quinta-feira à noite, tá? Semana que vem, quinta-feira à noite. Vou mandar no seu WhatsApp te lembrando. E vem comigo, fica comigo. Vou orar aqui pra gente terminar e já agradecer a presença de vocês aqui comigo. Né? Não faz sentido eu estar aqui de frente para um celular se você não estiver aí do outro lado. Então, falar assim, que eu amo a vida de cada um de vocês e amo aquilo o propósito que o Senhor colocou em estar aqui. Eu me sinto privilegiada de fazer parte, de participar de uma ação que não é minha, que é dele. Então, que toda a glória seja dada a ele. Amém? Vamos orar. Querido Papai, Deus de amor, Senhor, muito obrigada, Jesus, por esse momento aqui hoje. Senhor, sem tua graça, sem o teu amor, o que seria de nós? Como Eliane citou aqui hoje, Senhor, se nós não formos fortalecidos pelo Senhor, se nós não formos curados, ó Deus, pelo Senhor, como viveremos, ó Deus, os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas? Deus, eu sei que o Senhor tem uma vida extraordinária desenhada para mim. Que os seus pensamentos, como Jeremias fala, os seus pensamentos são tão altos. Pensamentos de bem, Senhor, e não de dano, e não de morte, mas pensamentos de bem. Como o Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E é isso que queremos viver, Senhor. Isso não quer dizer ser rico, morar numa mansão, ter carros luxuosos. Quer dizer ser próspero da tua presença. E eu não abro mão, Senhor, de ser próspera da tua presença. E da mesma forma, Senhor, concordando em oração com essas pessoas que estão aqui comigo, eu te peço, Senhor, cura-nos. Esse processo, essa ideia, Senhor, nasceu no teu coração e não no meu. E eu sei que o Senhor é fiel para cumprir a tua boa obra em nós. Então nós nos colocamos abertos. Que nessa noite, que neste dia o Senhor já venha com a tua cura, com o teu Santo Espírito, nos convencendo, nos relembrando de tudo enquanto lugares onde fomos rejeitados e que o Senhor estava ali presente, nos guardando, nos amando. Que possamos, Senhor, acima das rejeições, nos lembrar do teu amor por nós que não tem fim, Senhor. Do amor que não precisa, Senhor, de justificativas. Do amor, Senhor, que não precisa, ó Deus, de ações. Do amor que só precisa que a gente se achegue a Ti como Pai. Se a gente se achegue a Ti como filhos, sedentos por ser amados. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor esse desafio, ser conosco. Se o Senhor não estiver aqui, Senhor, em vão é estarmos aqui.
Então, como eu creio, Senhor, na tua presença, na presença do teu Espírito Santo que é real, que eu coloco essas vidas diante do Senhor. Nós queremos ser curados, estaremos juntos nesse processo até o fim. Que o Senhor venha trabalhar em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Muito obrigada por vocês que estiveram aqui. Isso mesmo, Nayara. Vou mandar no WhatsApp de vocês e relembrando dos para-casas da semana, tá? E durante a semana, aquilo que o Senhor for ministrando no meu coração, eu vou mandando para vocês e da mesma forma eu quero que vocês me enviem. Não é uma via de mão única, né? É o mesmo Espírito. Então eu creio que assim como eu tenho algo para derramar sobre a sua vida, eu sei que você tem algo para derramar sobre a minha. E eu quero receber, tô de mão aberta para receber. Conto, gente, com a oração de vocês. Quero ressaltar esse ponto que é muito importante. A gente sabe que tudo isso aqui que a gente faz deixa Satanás furioso contra as nossas vidas. Porque desfaz todo o plano dele, né? De nos diminuir. Então, assim, que vocês possam me cobrir de oração nessas semanas. Eu conto com a oração de vocês, com a intercessão de vocês, para que esteja cobrindo a minha vida. Eu sei, faço aqui confiante que o Senhor me guarda, que Ele guarda a minha vida. Mas conto com a oração de vocês, porque eu creio no poder da oração, na união dos santos. E é isso, até semana que vem. Convide seus amigos para participar com a gente, pessoas que você ama, que acha que merece, que esse cuidado, né, que merece olhar para dentro de si e tirar tudo isso que está afastando a pessoa de cumprir o propósito dela. Então a gente vai falar aqui muito mais do que sobre rejeição. A gente vai falar sobre identidade, sobre propósito, sobre cura. Ah, Cris, eu sei que posso contar com você. Eu sei. Ju, muito obrigada. Obrigada, gente. Beijo pra vocês. Despedindo aqui, mas continuo disponível e aberta pra vocês no meu WhatsApp, tá? E me passa o número que eu vou chamar vocês lá, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e a família. Até a próxima. Semana que vem nós vamos falar sobre rejeição social. Como a Elaine falou, rejeição no trabalho, rótulos sociais, quando você não é o padrão de beleza dito pela sociedade, quando você não tem a cor de pele que a sociedade quer que você tenha. Então, sobre essa rejeição que também nos afeta e ministrar aqui a cura do Senhor sobre as nossas vidas. Beijo grande para vocês e até a próxima!